questão que nós, por e-mail, por e-mail. Mas o problema é que o certificado de vocês está junto com a programação, um lado e outro. E falta a gente assinar, quando assinar na hora do almoço, para poder entregar para vocês. Se entregar, vocês vão receber um certificado sem a assinatura das entidades. Ok? Está pedindo uma compreensão até a hora do almoço. Porém, só tem essa mesa. Terminando essa mesa, vamos abrir o debate e depois vamos almoçar e depois são os grupos. Ok? Pedindo que quem não fez inscrição, a gestão está sendo feita ali atrás. Mas eles estão falando, estão os desafios pela organização dos trabalhadores. Então a gente trouxe assim, pequenas reflexões, né? Eu vou falar como falamos de conferências, mas até para reflexões e mesmo provocações para que a gente possa estar no grupo. O momento mais rico desse encontro de hoje vai ser nos grupos, os debates, esse propósito. Talvez também no final dessa mesa, com alguns questionamentos de vocês. O que a gente trouxe aqui para estar colocando é que a NOB de RH, ela estabelece, ela consolida alguns eixos. Né? Então, dentre esses 11 eixos que a gente traz para vocês, como processo de reflexão, né, que nós vamos estar discutindo, que são importantes desse processo de articulação desses eixos para a concepção de gestão. Eu costumo dizer que nós temos gestões e gestões. Né? Então, a gestão ela vai se dar, ela vai se materializar de acordo com a concepção que você tem, inclusive a variação que você tem nesses próprios eixos. Tá? Então, falando bem rápido desses eixos que vão compor, né, a estrutura da gestão, antes de falar do desafio da organização dos trabalhadores, vamos partir um pouco para o primeiro eixo, que é os princípios éticos para os trabalhadores. Né? E aí o Rodolfo até já falou, que foi muito feliz na sua fala, quando remete, fala da dimensão ética e técnica, né, e eu já coloco aqui a dimensão política também, que você precisa ter essas três dimensões enquanto trabalhador para que você possa garantir esse processo do seu agir cotidiano. Então, a dimensão técnica vai se bater de acordo com as nossas leis de regulamentação, os nossos códigos de ética, os nossos espaços, enfim. A dimensão técnica, né, os instrumentos capazes para a gente operar. Agora, a dimensão política também é fundamental. Né? É a forma, inclusive, a concepção que eu tenho do mundo da sociedade vai fazer com que eu vá operacionalizar o meu agir profissional. Eu gosto muito de uma frase do Zé Paulo Melo, quando ele diz que erra na análise, erra na ação. Né? Então, de acordo com a análise que eu faço da sociedade, enquanto pessoa profissional, ela vai se dar o meu agir profissional. E costumo fazer o seguinte desafio: se eu tenho uma análise de que tudo está perfeito, né, eu vou ter uma prática reprodutora do sistema do status quo. Se eu tenho uma análise de que não está perfeito, né, tipo assim, a sociedade não é assim porque ela é fruto de um sistema econômico perverso, né, e tudo está, como diz Marx, está na estrutura econômica, o cerne da estrutura econômica. Então eu vou ter um outro tipo de ação. Então isso vai muito de encontro com a concepção que eu tenho. Isso é uma análise política que os trabalhadores precisam, né? Isso vai diretamente ser ligado à concepção da gestão. O outro eixo que é importante são os princípios de diretrizes nacionais para a gestão do trabalho no âmbito dos SUS, que são espaços de pactuação, negociação, articulação e alguns até de deliberação. A gente costuma dizer, as coisas vêm de cima para baixo, não é. Nós temos que ter a nossa autonomia, porque existem os espaços estão construídos, nós precisamos fortalecer esses espaços, fomentar novos espaços. Nós temos os espaços dos gestores, estão aí. Né? Eles têm a CIT, a CIB, eles têm os coegemas, eles têm os congemas. Os gestores da assistência estão altamente organizados. E aí a gente fala aqui, nós trabalhadores. Né? Nós somos profissionais mediadores, né, de garantia de direitos, mas a gente não consegue se organizar para garantir os nossos próprios direitos enquanto trabalhador. Né? Então nós precisamos repensar sobre isso. E quais são as estratégias de luta que nós vamos enfrentar para que possamos, organizados, avançar e superar desafios concretos, propositivos, para que eu possa caminhar para sair desse processo perverso de precarização das relações do mundo do trabalho.
As equipes de referência é o terceiro eixo, que nós trabalhadores devemos estar atentos. Muitos gestores têm a fala, eu cumpro o que está na NOB. Quando nós vamos lá para discutir, é assim que os gestores falam. Mas tá, ele pode cumprir aquilo que está escrito enquanto equipe de referência na NOB. Mas aí nós, trabalhadores, temos que fazer auto-reflexão. Essa equipe de referência que está hoje, mesmo cumprindo a NOB, ela consegue dar conta da demanda do território? Claro que nós sabemos que não. Nós não conseguimos, dentro dos equipamentos hoje, trabalhar o território. Nós não conseguimos trabalhar as demandas. Né? Mas os gestores, não, eu coloquei lá, o assistente social, o psicólogo, aquilo que a NOB está bom. Então, eu sempre chamo a atenção que nós precisamos rever a extensão do nosso território. Né? Porque quer que a gente faça todos os programas, desenvolva todos os serviços, mas também quer que a gente faça monitoramento. E eu tenho dito, nós estamos brincando de fazer monitoramento. Nós não estamos fazendo monitoramento. Por quê? Porque a equipe dos trabalhadores, eles são responsáveis? Não, é porque nós não temos condições para fazer o monitoramento que deve ser feito. Né? Então nós estamos assim, eu costumo perceber uns discursos muito bonitos, uns jargões, né? As buscativas aparecem, que é muito lindo de ouvir, mas quem está lá na ponta que vê que isso não é possível. Né? Que hoje, o que tem hoje na assistência social, nós não conseguimos dar conta. E o quarto eixo é a diretriz para a Política Nacional de Capacitação, que é um outro desafio, porque eles falam de capacitação, principalmente a gestão. Eles querem fazer capacitação, mas não querem garantir a liberação dos seus trabalhadores. Você não consegue fazer capacitação e trabalhar ao mesmo tempo. Né? Rodolfo trouxe uma coisa interessante aqui, que é a questão dos parentinhos, que você fala. Aí eles querem a produtividade, eu tenho que produzir, eu tenho que bater metas. Cada um existe uma forma de gestão, e que aí para a capacitação, ou eu faço minha capacitação, que se o gestor está comprometido com a política, ele pode te liberar 3, 4 dias para você fazer uma capacitação. Quando você volta para o equipamento, você vai garantir qualidade de serviço. Né? E não você fazer meia capacitação, porque eu tenho que voltar daqui a pouco, eu tenho que ir lá para o equipamento. Né? Então nós temos que entender de que política nacional de capacitação e de que política estadual e municipal de capacitação que nós trabalhadores defendemos. Pode. O quinto são as diretrizes nacionais para o plano de carga e salário. Isso está na NOB, é muito bonito de falar, está na NOB, mas ela não se materializa. Ela não se materializa porque nós temos muitos desafios. Nós da assistência social, trabalhadores da assistência social, estamos num processo de fragilização do processo de operação muito grande. Tenho dito que gestor nenhum é bonzinho e vai dar nada para ninguém. Né? Porque a conquista só vem com luta. E a luta só vem com organização e participação. As diretrizes para as entidades e organização da assistência social é um eixo fundamental. E a gente tem dito, né? As entidades, nós sofremos um processo de precarização terrível dentro da gestão pública. Mas não vamos dizer que as entidades prestadoras de organização da assistência social, elas estão precarizando muito mais. Né? É um processo de precarização violento. Quando eu estive agora na conferência agora da cidade do Rio de Janeiro, que tinham muitas entidades, muitas assistências sociais vieram nos procurar para dizer que estão ganhando salário mínimo. E as entidades nos procuram, não querem pagar o salário mínimo dos trabalhadores. O que é isso? Nós estamos falando de uma política de valorização dos trabalhadores, que é um instrumento fundamental para operar a política de assistência social. Como é que eu falo desse instrumento se eu não opero, se eu não valorizo? A saúde você ainda justifica que você gasta com vários equipamentos caríssimos. E a assistência, gasta com o quê? O instrumento fundamental são os trabalhadores. Diretrizes para o cofinanciamento da gestão, o sétimo eixo, e isso é importante, que veio com a aprovação do PL-SUS, agora em julho, com a Presidente da República. Foi uma luta histórica de todos aqueles que militam no movimento da assistência social, mas que hoje, aquilo que os gestores diziam, eu não posso usar o dinheiro do fundo a fundo para pagar trabalhador, eu só posso pagar os trabalhadores com o dinheiro dos programas e serviços, aquele que o governo federal, estadual, manda para os municípios, chamado fundo a fundo. Hoje, o gestor não pode mais falar isso. Porque o dinheiro do fundo a fundo, com a aprovação do PL-SUS, ele não pode não, ele deve
usar daquele dinheiro para chamar concurso público, para pagar o trabalhador, para pagar salário, já com o dinheiro do Fundo da Fundo. Porque antigamente o gestor pegava, tem um projeto Bolsa Família, vai lá, pega, contrata, aí fica aquela alta rotatividade na segurança social, e os trabalhadores cada vez mais precários, trabalhando, sendo contratados por serviços. Né? Hoje a lógica do PL SUS mudou. Agora, cabe a nós, que já vejo as coisas, não, mas não está regulamentado. Claro que está. Né? Então, cabe a nós esse processo de aquilo que o Rodolfo falou lá nos seus espaços de trabalho. Né? Vamos nos organizar, vamos lutar, vamos brigar, porque isso é uma lei que nos garante esse pagamento para nós. E o oitavo, eixo, que são 11, tá? São responsabilidades e atribuições do gestor federal, estadual, do DF e municipal. Isso aqui é importante, que eu trago uma reflexão para vocês, como é que está sendo operada a parte da assistência social. Nós que viajamos aí para os municípios afora, a gente ouve cada gestor falar cada coisa, né? É prótese, ótese na assistência social, tudo aquilo que... Nem a tipificação, que eu não vou nem entrar, porque senão meu companheiro aqui me mata, que diz que eu tenho mania de pegar a fala dele, eu estou quietinho, eu estou disciplinado, eu estou assim. Então, agora eu não vou entrar nessa parte, mas nós temos que entender que a parte da assistência social ela tem que ser operada pelas políticas inerentes à assistência social. Né? Então você não pode colocar na assistência social, vamos dizer assim, médico, entendeu? O que é da saúde, que é da educação, é a creche. Isso já está definido. Cada um vai para a sua pasta. Né? Então, operar a assistência social, usar de recursos financeiros para outros serviços, você transfere dinheiro para outros serviços e deixa de efetivar a política de assistência social. Pode ir. O nono eixo é as diretrizes nacionais para a instituição de mesas de negociação, que página, né, com a resolução do CNS, que foi difícil a gente votar, dificílimo, de 2007, nós estamos em 2011. A gente aprova a resolução e não consegue instalar uma mesa de negociação. Para vocês verem que o processo não é fácil, não. Estamos garantindo que na 8ª conferência vamos instalar a mesa nacional. Agora, tem que depender de nós. Vai ser a nossa força política nas conferências estaduais, que nós vamos para as municipais, pedindo para os trabalhadores, inclusive, soltassem moções de apoio à instituição das mesas, que vá para a estadual para chegar à nacional. Porque eu tenho dito, nós estamos indo para uma conferência onde vai falar 2 trabalhadores. Se andar do jeito que está indo, inclusive do jeito que está indo, porque o Fórum Nacional dos Trabalhadores do SUS, legítimo, foram eleitos em plena 7ª conferência, solicitamos por ofício as entidades do Fórum para fazermos parte da composição da comissão organizadora da 8ª conferência. Vocês querem saber a resposta? Não iremos fazer parte como comissão organizadora da 8ª conferência, o Fórum Nacional dos Trabalhadores, que está se desdobrando para fazer esse processo no Brasil inteiro. Então, dessa resposta, vocês já podem imaginar o que nos espera na 8ª conferência. A organização do CADSUS, que é quem e como se organiza, né? Existe todo o processo precário também do CADSUS, inclusive estagiários e tudo. Controle social da gestão do trabalho, isso é fundamental. Também não vou falar que isso aí é parte também do Aquiles, né, Aquiles? Questão do controle social, os trabalhadores usuários devem assumir seu papel político. Tem que haver uma aliança estratégica entre os trabalhadores usuários. Inclusive, o primeiro, nós pecamos, todos nós organizadores, pecamos, foi muita correria, mas no primeiro encontro dos trabalhadores do SUAS, inclusive tiveram presentes 4 usuários do Conselho Estadual da Assistência Social, e um dos usuários pegou o microfone e falou: esse auditório está cheio, mas só de trabalhador. Vai ter um dia que vai estar cheio entre trabalhador e usuário. E nós prometemos a eles que nós iríamos fazer esse movimento conjunto. Então, se a gente fala que nós temos que ter estratégias conjuntas entre nós, trabalhadores e usuários, nós temos que começar também a pensar em trazer esses usuários
né, nesse processo de organização e construir esses momentos que nós estamos aqui, só trabalhadores, que os usuários também possam estar nesse processo. Tá? Então, a resolução 32, de outubro de 2010, ela aprova critérios de partilha de recursos. Né? Agora, quando a gente tem uma resolução, eu falo assim, a gente tem as coisas muito explicitadas em resoluções e leis. Né? O que nós temos que lutar agora é para que ela se materialize. Né? E quando a gente pega essa resolução, a gente tem que fazer um contraponto entre o recurso que se tem e a qualidade de serviço que se presta. Né? Aí eu trouxe aqui apenas provocações para o debate. Por quê? Porque muita coisa eu já ouvi falar aqui na mesa também, mas a gente sabe que os CRAs e CREAs têm que ser referência para os usuários. E aí a gente pergunta aí a cada município de vocês, né? Lá realmente são referência para o usuário? Como é que você é referência? Né? Quando você realmente, como disse aqui o Rodolfo, quando você tem um CRAS que é ali numa portinha, numa salinha lá no sindicato de metalúrgico, no município aqui vizinho, né? Quando você não tem acessibilidade, você tem que subir escadas para botar uma portinha para dizer que você tem CRAS. Você só está abrindo o CRAS para dizer que o município tem tantos CRAS para receber recursos do governo, mas você não está garantindo qualidade, não está garantindo acesso de qualidade. Né? E nós, muitas das vezes, estamos sendo obrigados, entre aspas, né, a trabalhar dentro desse processo de precarização perversa e sob condições de trabalho. No debate também, tem uma questão que nós, trabalhadores, estamos dizendo assim, quantos nós vamos cadastrar no bolso? E somos cobrados a produtividade. Né? Viramos os eternos registradores do Bolsa Família, dos beneficiários do Bolsa Família. E quando consegue a produtividade, a gente às vezes vai nos eventos com gestores, o meu município aumentou 30% do cadastro do Bolsa Família. As pessoas estão aplaudidas. E aí uma reflexão que a gente traz. Nós vamos comemorar o aumento dos beneficiários do Bolsa Família ou nós vamos realmente aplaudir o dia em que diminuímos o número de beneficiários do Bolsa Família ou o dia que o Brasil não precisará de ninguém com Bolsa Família? Né? Isso é um compromisso que nós devemos fazer. Porque o Bolsa é um programa fundamental, mas para tirar da extrema pobreza e não permanecer no Bolsa. E aí, na onda do Bolsa Família, os outros gestores, em vez de criar condições para tirar aquela pessoa do Bolsa Família e garantir geração de emprego e renda, eles estão criando as bolsas subsidiárias para aumentar o valor do Bolsa Família. Né? Então é isso que nós temos, essa análise crítica que nós temos que fazer e que nós, trabalhadores, estamos assim, sendo afetados, né, desse processo de cadastro que nós temos que fazer. Uma outra questão do debate é que de segunda a sexta, os CRAs, eles estão atuando de segunda a sexta, de 8 a 17 horas. Nós estamos falando de uma interlocução com os usuários, de acesso, de referência. Os nossos usuários que estão indo aos CRAs, eles são usuários só do Bolsa? Ou nós queremos trazer os usuários? Os nossos usuários vão ter que trabalhar? Por que só abre os equipamentos de 8 às 17 horas? Eu não estou falando aqui que os trabalhadores, nós, vamos ter que aumentar a nossa jornada. É isso, abre o concurso público, faz os turnos. O que eu estou chamando a atenção aqui é para essa gestão, e que nós estamos nos acovardando, estamos gritando. Porque nós estamos falando de qualidade de acesso. E o trabalhador que nós queremos é aquele trabalhador que produz, que tem renda, né, que tem emprego. E esse horário aqui não condiz com que ele veja os nossos CRAs como referência. Pode passar aí? Uma outra questão é onde como o CRAs do seu município está estruturado. Né? Existe uma questão que eu falei na sexta conferência e fui mal interpretado. Inclusive tiraram o meu documento dos anais da conferência. Porque eu dizia, o Brasil não tem uma política severa de segurança pública. Nós estamos confundindo áreas de seguridade, áreas de vulnerabilidade social com áreas de risco. Então muitos CRAs estão sendo colocados em áreas de risco, submetendo os trabalhadores a um processo de doença avilantados. Nós vistoriamos aqui, visitamos 38 CRAs, aqui no município do Rio de Janeiro.
onde alguns nós temos que passar pela boca de fumo para poder chegar ao crédito. Não é disso que nós estamos falando. Né? Nós estamos falando em áreas de vulnerabilidade social. Ou consegue trabalhar a rede, né? Que rede? E aí já foi até colocado aí pelo Rodolfo. Existe uma mapeamento do território para atender a gerar demanda? Todo mundo quer que a gente mapeie o território. Na chamada, né? O jargão bonito, a buscativa. Todo mundo fala. Ou não é expertise, ou é buscativa. Mas aí eles falam, MS. Né? Se eu não consigo dar conta do meu território, né? Eu não estou conseguindo dar conta da minha demanda, do território, como é que realmente vamos conseguir fazer esse mapeamento. Outra questão que nós temos, os CRAs são considerados portas de entrada. Como é que está se trabalhando com a porta de saída? Ou nós estamos querendo que os filhos, bisnetos, netos também estejam nos CRAs e mais outros beneficiários do Bolsa e sempre no CRAs. Nós temos que repensar essas questões. Né? Pode. E os desafios para a organização dos trabalhos, dentro dessa perspectiva de gestor que nós vivemos, vivenciamos, e só nós sabemos o que nós passamos no dia a dia, isso fragiliza o processo de organização. Eu tenho dito, eu vim de 25 anos de militância no SUS, e tenho dito que os trabalhadores, o nosso processo de organização no SUS é muito mais firme, é afincado. Né? Agora a gente entende isso. Até porque lá nós temos o nome de trabalhador, já está definido, então é uma outra história. Aqui o processo ainda é muito frágil, muito lento. Né? Os trabalhadores ainda estão... Todo esse processo de precarização, do que se vive, realmente enfraquece, inclusive, o processo de organização dos trabalhadores da assistência social. Agora, o que nós precisamos nos atentar? Com alguns desafios. Mobilização e participação nos espaços das entidades de representação da categoria. Isso os trabalhadores podem fazer, devem fazer. Né? Seja todas as entidades, seja nos sindicatos, seja nos conselhos regionais das suas categorias, seja nas associações das suas categorias, seja nas suas centrais sindicais, não importa onde você se sinta representado. Agora, você precisa participar. Né? Participação nos conselhos, conferências e fóruns instituídos. Né? Precisa efetivamente estar lá nos conselhos de lei, municipal, estadual, desse processo de participação. A luta efetiva da instalação das mesas de negociação nas 3 esferas de governo, como o SUS acompanha. No SUS nós temos isso. Eu tenho dito que nos vários ministérios em Brasília e várias políticas trabalham com as mesas de negociação. O SUS é o único que traz esse problema, dessa dificuldade. É o Ministério do Governo, é o Governo, é o Ministério do Trabalho, é o Ministério do Planejamento, é o Ministério da Saúde. Vários ministérios já instituíram esse processo negocial, para esse processo de discutir a precarização, PCCS, diretrizes, e nós ainda estamos aqui desde 2007 aguardando. Pode ir, Cris. A luta por uma política de saúde do trabalhador do SUS. Nós não falamos sobre isso. A gente não sabe nem quanto que os trabalhadores, sabemos que eles adoecem cada dia, mas nós não temos ainda um estudo e a necessidade de se instituir um comitê para discutir a saúde do trabalhador do SUS. Na época assim que saiu o Bolsa Família, que tinha de assistentes sociais, que nos procuravam, o ALER, é um número, é um volume muito, significativo. Então nós precisamos rever, é aquilo que eu falo, nós defendemos o direito do outro, mas nós não nos organizamos para defender os nossos. Instituir um dia de luta e defesa dos direitos dos trabalhadores do SUS, né, que são os trabalhadores de modo geral. Instituir, tem o dia da saúde, tem o dia de tudo, né? Vamos começar a pensar também no dia da assistência social, o dia de luta da política da assistência social. E o fim da precarização nas relações de trabalho. Né? Você vê que da Munique de 2005 para a Munique de 2009, o número de trabalhadores precarizados triplicou. Então nós temos que pensar sobre isso. Trabalhadores em cargo de comissão. Como que você vai trabalhar só em cargo comissionado? Como é que você vai fazer? Qual é a autonomia que você tem nesse processo de operação? Se teu cargo é comissionado, se você não cumprir as regras da gestão, você provavelmente vai ser substituído
diante da fila do mercado de exército de reserva que nós temos. Né? Isso que eu falo, por isso que a luta da assistência ela é enfraquecida por conta de todo o processo histórico, inclusive de gestão e do que vive os trabalhadores. A conquista das 30 horas semanais para todos os trabalhadores do SUS no âmbito público e privado. Né? Isso é importante, isso é, inclusive todas as conferências a gente aprova moções. Então tem que começar a pensar, já nem mais emoção, né? Mas já em projeto de lei por uma luta, até como foi a conquista dos assistentes sociais, que agora é lei, mas que infelizmente algumas prefeituras, em algumas prefeituras não estão ainda considerando, tendo que então as entidades entrarem com a ação judicial para garantir o direito ao serviço público. A luta efetiva para o pagamento do piso salarial, essa aqui é importantíssima, gente. Luta efetiva para o pagamento do piso salarial dos trabalhadores do Estado do Rio de Janeiro pelas entidades prestadoras de serviço. Eu prestei atenção que na conferência do Rio, as entidades não sabiam que as categorias tinham piso salarial no Estado. Já aprovado, é lei. E aí, depois vieram chamar o sindicato para tentar negociar. Não, então eu pago 20, para poder pagar 700, 800. Assim, vejam, com a Lei 5.950, de 13 de abril ela é recente, e ela passa a vigorar a partir do dia 1º de abril. Os trabalhadores têm um piso. Agora, esse piso é para o setor privado. Tá? As empresas públicas têm um chamado para negociar, não, é um processo negocial entre nós. Agora, o setor privado tem que estar pagando isso. Né? Diz aqui, o piso salarial dos empregados é dentro de categorias profissionais, abaixo pensionados. Claro que eu não trouxe a lei toda, eu trouxe só o que nos interessa. Passaria aqui. Eu trouxe, calma, 1.630,99 centavos. Este é o piso para estas categorias profissionais: administradores, arquivistas de superior, advogados, contadores, psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, teólogos, arquitetos, engenheiros, profissionais de educação física, assistentes sociais, biólogos, nutricionistas, biomédicos, bibliotecários, farmacêuticos e enfermeiros. Então, por isso, nós conseguimos agora ter pelo menos um piso, porque nós tínhamos nas prestadoras que ganhasse 800, 700, 500 reais. Salário ainda tem, mas não pode. Esse é o processo que nós vamos agora começar a fiscalizar, porque é lei e a lei tem que ser cumprida, é a lei de piso salarial. Nem que a gente tenha que daqui a pouco dizer quais são os avanços junto ao Ministério do Trabalho e o próprio Ministério Público. Essa lei é de 13 de abril, mas ela é retroativa a 1º de abril. Inclusive, quando a pessoa é demitida, quando ela chega para um processo de homologação no sindicato, se o nosso contador vir, a empresa tem que pagar retroativo a 1º de abril, senão não faz homologação com a empresa. Né? Os desafios para isso, então, é a garantia de vencimentos também no processo de negociação. A pasta deve ser operada pelos trabalhadores da assistência social, que é outro desafio também nosso. A gente anda por aí, a gente está vendo, quando não é a primeira-dama assumindo a pasta da assistência social, são aqueles candidatos que se elegeram a vereador, a deputado, vai para lá. Eu costumo dizer que fazem da assistência social de curral eleitoral, por isso que volta para assistência. Né? Então nós temos que garantir, se nós estamos defendendo a profissionalização da política de assistência social, a pasta tem que ser operada pelos profissionais que na resolução 17. Né? A luta efetiva para a garantia de condições dignas de trabalho, nós temos que discutir, é isso que quando a gente vai para Brasília, no CNS, vocês vêm para cá, vocês vêm com discurso sindicalista, isso aí é pauta de sindicato, isso é pauta do trabalhador. Né? Discutir salário, carga horária, condições de trabalho, discutir tudo, a nossa fala é uma fala de quem quer garantir direitos, não pode ser outra. E o enfoque que a gente vai dar nas temáticas é outro, querendo ou não, agradando uns ou não. Agora, uma coisa é clara, a gente defende a política, a gente defende a qualidade do serviço. Agora, não dá para a gente não defender aqueles que operam a política e das suas garantias. Vamos avançar no SUS que nós queremos, com verdadeira valorização dos trabalhadores. Pode passar. Muito obrigada. Então, eu trago aqui para vocês uma frasezinha do Paulo Freire, que ele diz:
é necessário reduzir a distância entre o que se diz e o que se faz, de forma que a tua fala seja o reflexo da sua prática. Muito obrigada.